Trump realmente acreditou que o Canadá, após uma série de medidas deslocadas e ameaças estúpidas à soberania de um dos principais aliados dos Estados Unidos, iria simplesmente se render, baixando a guarda diante do discurso radical de Trump de anexação territorial contra o desejo da maioria do povo canadense, que desde 1812 ou antes nunca quiseram se unir aos Estados Unidos. A relação entre os Estados Unidos e o Canadá é complexa e dinâmica, indo do alto entendimento que levou ao projeto unificado para a construção da primeira bomba atômica do mundo, o Projeto Manhattan, que contou com o apoio essencial e importante participação canadense, até as atuais crises diplomáticas e guerras comerciais entre os dois países que prejudicaram tanto o comércio regional quanto têm implicações para o mundo. Com a renúncia inédita do primeiro-ministro Justin Trudeau, o mais cotado nas pesquisas para vencer as eleições parlamentares e sagrar-se o novo primeiro-ministro era Pierre Poilievre, um imitador de Trump no Canadá, com os mesmos slogans simplistas e de nacionalista hipócrita, uma vez que eleito o Partido Conservador do qual faz parte, ameaçaria os interesses do Canadá, servindo aos interesses imperialistas de Trump, entregando o país nas mãos dos políticos dos Estados Unidos. Contudo, com a intromissão de Donald Trump na disputa eleitoral do Canadá, o aumento das tarifas para o dobro e depois para o recuo de 25%, a subida do tom diplomático na guerra comercial e a ameaça sempre latente de Trump de anexar o Canadá como o 51º estado estadunidense, o político Mark Carney, do Partido Liberal, venceu as eleições do parlamento canadense, a mesma agremiação política de Trudeau. Assim, os canadenses preferiram um Canadá independente e forte, contrário a Trump e as suas guerras comerciais e distante de uma anexação forçada. O nível de repúdio contra Donald Trump no Canadá já chegou ao auge, com a população canadense boicotando produtos vindos dos Estados Unidos e utilizando aplicativos para saber quais produtos são nacionais e quais são importados estadunidenses para não mais comprar esses últimos. Além disso, o Canadá pode retirar energia e o gás natural de importantes estados dos Estados Unidos, no meio oeste estadunidense, piorando a qualidade de vida e onerando os custos das cadeias de transporte nacional. Junto a isso, como medida de retaliação, o Canadá pode começar a cobrar pedágios nas rodovias que ligam os 48 estados continentais dos Estados Unidos ao Alasca, ou em última análise, em um ponto crítico, bloquear todo o acesso do Alasca aos Estados Unidos, isolando este estado de toda a federação, o que seria uma medida absurda. Mas Trump já demonstrou por diversas vezes que o absurdo pode ser o cotidiano da política internacional e que transformações que podiam durar séculos, agora com as loucuras trumpistas, essas transformações na política mundial decorrem em alguns meses ou dias. Mas antes de iniciarmos o vídeo, você está no Universo Geopolítica, seu canal de atualidades e histórias de geopolítica. Seja muito bem-vindo ao canal. É um prazer ter a sua companhia para assistir a mais um interessante episódio geopolítico. No vídeo de hoje, analisaremos o contexto geopolítico do Canadá e o que este país pode fazer para se proteger de Trump. Se você gostar, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e de se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações para sempre receber em primeira mão notícias atualizadas dos mais importantes acontecimentos da geopolítica mundial. Muito obrigado e vamos para o vídeo. Trump pensou, como Putin, na sua infeliz guerra na Ucrânia, que se ameaçasse o Canadá, o povo canadense revidaria com algum tipo de reclamações, mas que por meio das tarifas os canadenses iriam se render. Como Putin, Trump acreditou erroneamente que os canadenses não tinham qualquer sentimento nacional. Aliás, na mentalidade doentia de anexação de Trump a qualquer custo, o Canadá nem sequer era um país. Como Putin disse que a Ucrânia não era um país e que deveria se integrar o mais rápido possível à Rússia. Mas tanto Putin quanto Trump subestimaram tremendamente a força nacional tanto da Ucrânia quanto do Canadá, respectivamente. A Ucrânia resiste corajosamente às ameaças e invasões, sobrevivendo em meio a uma guerra suja provocada pelo seu maior inimigo, a Rússia. E o Canadá começa a perceber o quão grave foi se aliar por tanto tempo a um aliado poderoso sem nenhuma hesitação, e que agora está se tornando cada vez mais o seu maior inimigo, os Estados Unidos. E como a ameaça estadunidense cada vez mais real e assustadora que pode impactar gravemente a soberania canadense como nação. A história do Canadá e dos Estados Unidos é uma relação complexa e remonta ao período de colonização britânica e francesa na América do Norte. A América do Norte foi colonizada mais tardiamente pelos europeus devido ao clima frio e inóspito ao cultivo de grandes plantações de monoculturas de climas quentes, que demandavam grandes investimentos, grande comércio de escravos, mas propiciavam ótimos lucros no comércio europeu, como o tabaco e a cana-de-açúcar. Enquanto as primeiras vilas, cidades e vice-reinados inteiros já eram edificadas nas Américas espanhola e portuguesa, um século mais tarde, ao descobrimento dessas terras pelos ibéricos, o Reino Unido só começou efetivamente a colonização a partir de 1607, de um modo diferente dos ibéricos, por companhias particulares, com a autorização da coroa para a exploração das riquezas que possivelmente existiam nas regiões a serem conquistadas. De início, a colonização inglesa demorou para prosperar devido ao clima frio e rigoroso, a neve e as fortes tempestades no Atlântico Norte, que impediam muitos navios de chegar à América do Norte,
as doenças desconhecidas na região e aos nativos hostis. Mesmo assim, a colonização inglesa é persistente, começa a prosperar com o cultivo de tabaco nos estados do sul e do centro das 13 colônias, o núcleo original que formarão posteriormente os Estados Unidos. Junto a isso, a França, que também entrou tarde na corrida colonizadora, também começou a explorar vastas porções da América do Norte, começando pelas regiões de Quebec e explorando todo o interior do continente, na bacia do rio São Lourenço, chegando à região dos Grandes Lagos, se unindo às colônias francesas do sul, em toda a bacia dos rios Mississippi e Missouri, formando a colônia de Nova França. Um enorme território continental com vastas planícies, o que facilitava a exploração comercial e agrícola da região. Entretanto, os franceses tinham um ponto fraco. Não havia gente para ocupar todo esse imenso território. Devido às guerras medievais europeias de grande intensidade, mais e mais homens foram perdidos em batalha, o que prejudicou a França em um momento posterior de colonizar vastas terras e áreas de colonização no Novo Mundo. O tamanho do território colonial francês representava uma ameaça aos britânicos, uma vez que a França possuía todas as localizações estratégicas da América do Norte, a foz do rio São Lourenço, rica em diversidade de peixes e outros frutos marinhos, o acesso integral às bacias do rio Mississippi, Missouri e São Lourenço, que permitiam o acesso rápido ao interior do continente, e as vastas porções de território plano com um valioso potencial de se encontrar minérios e pedras preciosas, há muito tempo cobiçado pelas potências europeias da época. Assim, o Reino Unido se envolveu em várias guerras com a França, com o objetivo de estender seu poderio colonizador para invadir terras coloniais francesas, e conseguiu, por meio da Guerra Franco-Indígena, como é conhecida na América do Norte e no mundo como a Guerra dos 7 Anos. Desse modo, o Reino Unido adquire as colônias interioranas francesas na América do Norte, retira um rival poderoso no interior do continente e consegue explorar mais facilmente as riquezas e potencialidades da região, acessando por meio de vários rios navegáveis no interior do continente norte-americano. Entretanto, a população francesa remanescente da colônia de Nova França permanece em seu território, mesmo quando os britânicos tomaram essas terras, o que sempre virou um foco de tensão regional entre as autoridades coloniais e a população por uma busca de igualdade e representação de interesses entre a parte da população de maioria inglesa, que seguia o rito protestante como religião oficial, majoritariamente anglicana, e uma outra parte da população falante francês e mantendo os hábitos culturais francófonos como a adesão ao catolicismo. As 13 colônias, por outro lado, desde o início da colonização inglesa, eram uma amálgama de povos que fugiam das perseguições religiosas na Europa e queriam desfrutar de uma nova vida com maior liberdade, sem as amarras das velhas sociedades europeias, com grandes chances de prosperar. Assim, desde o início, ingleses, escoceses, irlandeses, católicos, maronitas, quakers, presbiterianos e calvinistas se refugiaram nas colônias dos Estados Unidos. A diversidade religiosa europeia sobrevivendo na Europa compôs a maior parte da massa de imigrantes que se refugiaram nos Estados Unidos. Posteriormente, católicos irlandeses, luteranos e outros protestantes alemães foram para os Estados Unidos tentar uma nova vida no outro lado do Oceano Atlântico. O que diferenciava a população estadunidense da canadense, localizada mais ao norte, é que a população estadunidense sempre foi uma mistura de diversos agrupamentos europeus, fugindo das perseguições e guerras europeias em busca de uma vida melhor, enquanto no Canadá, de clima mais severo e frio, poucas pessoas foram para lá colonizar tais terras, o que propiciou um menor afluxo de agrupamentos demográficos do período colonizador, se centrando nas pessoas de etnia inglesa, que majoritariamente professavam a fé anglicana, e pessoas de etnia francesa que majoritariamente professavam a fé católica, especialmente na província de Quebec. Isso não quer dizer que no Canadá colonial não havia outras etnias, como as numerosas sociedades indígenas, que apesar de majoritários eram excluídos da vida social do país, e as comunidades judaicas que sempre tiveram liberdade de comércio de fé. Assim, essas diferenças étnicas se traduzem no período de independência dos Estados Unidos, que por meio de um elo fraco entre colônias inglesas contra o autoritarismo tributário britânico, se insurgem contra as demandas da coroa e do parlamento britânico, iniciando uma longa e custosa guerra de independência. As leis intoleráveis, uma série de medidas para aplacar a rebeldia dos colonos ingleses nas 13 colônias, era uma tentativa política e fiscal do parlamento britânico de usar a força econômica para submeter os colonos ingleses ao domínio do parlamento britânico, o que motivou o efeito contrário em insuflar uma onda de indignação da população das 13 colônias impactadas com as medidas do parlamento britânico, a mais alta autoridade do país. As leis intoleráveis não foram endereçadas às colônias canadenses, o que implicou em uma união maior entre o Canadá e o Reino Unido, com a população nativa se unindo aos britânicos, no que viam como o maior perigo para suas vidas e integridade de seu país, os Estados Unidos, e não o Reino Unido. Desde a Guerra de Independência, o Canadá procurou se armar e se unir contra o que via como um nascente imperialismo estadunidense, na tentativa mal sucedida de seus vizinhos do Sul de uma invasão terrestre. Em 1815, quando as relações entre os Estados Unidos e o Reino Unido estavam no seu ponto mais baixo, uma nova guerra se iniciou. As colônias canadenses, ressentindo uma nova invasão dos Estados Unidos, se armaram e se uniram uma vez mais com os britânicos
contra o inimigo maior do Sul. Nessa guerra, canadenses e britânicos atacaram a Casa Branca, a sede executiva dos Estados Unidos. A única vez na história que a capital dos Estados Unidos foi invadida, repelindo uma vez mais a tentativa de invasão estadunidense. Desde então, as relações entre o Canadá e os Estados Unidos estavam melhorando, com o Reino Unido cedendo em diversas disputas territoriais de fronteira para tentar administrar o ímpeto expansionista dos Estados Unidos sobre a América do Norte. No século XIX, os britânicos ajustaram os dilemas e queixas que haviam dentro da sociedade canadense, propondo um federalismo de tipo canadense, criando as províncias de Quebec, francófono, e Ontário e outras províncias anglófono. Ainda no século XIX, com acesso direto pelos Estados Unidos ao Oceano Pacífico, o comércio com o Canadá aumentou tanto que a economia canadense se transformou nos últimos anos em um apêndice dos Estados Unidos. E isso, em um primeiro momento, a melhora comercial e o estreitamento das relações bilaterais poderiam representar algo fantástico, mas revelou nos últimos anos o pior erro que o Canadá cometeu. Na Primeira Guerra Mundial, o Canadá entrou na guerra antes dos estadunidenses, enviando tropas, equipamentos e remédios para o campo de batalha, devido à sua ligação com os britânicos. Uma guerra que envolvesse o Reino Unido envolveria também o Canadá e os outros domínios britânicos. Os Estados Unidos só entraram no conflito dos anos finais, sendo decisivo em prestar uma valiosa colaboração militar e principalmente econômica ao Reino Unido e à França contra a Alemanha. Na Segunda Guerra Mundial, a colaboração entre os Estados Unidos e o Canadá se intensifica. Ambos prestam ajuda econômica e militar aos aliados europeus contra a Alemanha nazista. O Canadá também tinha seu próprio Lend-Lease, um programa de empréstimo e arrendamento de equipamentos militares, meios econômicos e produtos de vários tipos que poderiam ser utilizados na guerra para ajuda e apoio aos aliados europeus por meio de empréstimos. O Reino Unido recebeu a ajuda canadense de $1 trilhão canadenses em produtos militares e úteis para a guerra na forma de empréstimos. Além disso, a relação entre os Estados Unidos e o Canadá chegou ao seu ponto mais alto com a estreita colaboração da comunidade científica canadense e estadunidense no Projeto Manhattan, que projetou a bomba atômica, o que posteriormente teria a colaboração também de cientistas ingleses. Os Estados Unidos, o Reino Unido e o Canadá edificaram a Carta do Atlântico, como seria moldado o mundo pós-1945. O mundo como conhecemos atualmente, criando o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e as Nações Unidas. O Canadá também participou do Plano Marshall dos Estados Unidos e teve uma contribuição significativa na reconstrução das economias europeias, endossando empréstimos e investimentos. A economia de ambos os países cresceram. No período imediatamente pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e o Canadá representavam mais de 60% da participação do PIB mundial, com a maior parte das reservas de ouro do mundo se encontrando apenas nesses dois países. Entretanto, essa situação não durou por muito tempo. As economias europeias logo se recuperaram da forte crise econômica da devastação da guerra. A Alemanha teve o crescimento econômico mais proeminente, enquanto a França teve um crescimento econômico menor, mas também foi expressivo, assim como as economias italiana e espanhola no período. Outro crescimento econômico surpreendente nesse período foi o milagre econômico japonês, que prenunciou a abertura da Ásia na participação econômica mundial cada vez mais destacada, inspirando outros países como os tigres asiáticos, Coreia do Sul, Taiwan, Singapura e Hong Kong, a adotarem medidas de abertura econômica, incentivo à produção econômica e a adoção de medidas que visavam o aumento da produtividade em níveis cada vez mais assertivos. Além do crescimento econômico chinês que impactou a economia mundial de forma positiva e sustentada por várias décadas. Tudo isso fez com que a economia mundial não dependesse mais dos Estados Unidos como centro hegemônico econômico e político global. Com o choque do petróleo da década de 1970 e a crise política econômica da era Nixon, que tirou a paridade do dólar com o ouro, logo a economia dos Estados Unidos estava em dificuldades. E conversações sobre uma mudança no panorama econômico mundial estavam surgindo com os parceiros comerciais de longa data, como os europeus, japoneses e especialmente os canadenses. Na década de 1990, com o fim da União Soviética e com o fim do comunismo na maior parte do mundo, uma abertura econômica sem precedentes na ordem global do comércio foi registrada. Com o período maior de paz, Estados Unidos e Canadá formalizaram com o México o NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, um bloco comercial que permitia o livre fluxo de comércio de produtos dos mais variados setores econômicos, mas diferente da União Europeia não permitia o livre fluxo de pessoas, apenas de capital e bens, uma vez que ao permitir isso, os Estados Unidos receberiam de uma só vez milhões de mexicanos e centro-americanos pedindo asilo diplomático e refúgio. Com o comércio maior entre o Canadá e os Estados Unidos, programas econômicos de parcerias como a construção de gasodutos e exploração conjunta de petróleo são firmados, bem como a defesa conjunta do espaço aéreo, além do estreitamento dos laços diplomáticos a tal ponto que a inteligência estadunidense e canadense estavam bem interligados, tendo diversos canais de diálogo e interação. Depois dos atentados às Torres Gêmeas de 2001, a cooperação em sistemas de defesa e contra o terrorismo aumentou, estreitando ainda mais as sintonias entre as duas nações. Apesar do Canadá não apoiar os Estados Unidos na invasão do Iraque,
Forças canadenses foram deslocadas para o país árabe como força de paz para restabelecer e reconstruir o país no pós-guerra. Forças canadenses e estadunidenses, em nome da OTAN, estão ainda hoje estacionadas em Kosovo e estiveram no Afeganistão por muito tempo e em vários outros locais para manutenção de paz e reconstrução dos países. Aviões canadenses eram produzidos pela Airbus, companhia aérea estadunidense, bem como havia o livre fluxo de pessoas, bens e serviços operando dos Estados Unidos ao Canadá e vice-versa. Nas décadas de 2000, os Estados Unidos passaram a dominar a economia do Canadá, passando a ser o maior investidor direto estrangeiro e sendo o maior parceiro comercial dos canadenses. Em 2008, com a crise financeira global, os Estados Unidos perdem força, mas continuam na liderança de investimentos e sendo o maior parceiro comercial do Canadá e do México, mas perdem parcerias comerciais importantes em toda da América Latina e Europa Oriental, África, Oceania e Ásia para a China. Com a subida de Trump ao poder, a diplomacia foi jogada para escanteio na Casa Branca. Desde o início do segundo mandato de Trump, o presidente estadunidense quer anexar o Canadá, a Groenlândia e tomar de volta o Canal do Panamá, regiões estratégicas do globo, mas com nenhuma legitimidade e reivindicação por parte dos Estados Unidos. Quando a guerra comercial com o Canadá começou, logo em seus primeiros dias, o povo canadense ficou em choque e revoltado, pois o país mais próximo e quem mais acreditava virou as costas não só para a Ucrânia, mas também a todos os valores fundamentais de democracia e diplomacia em que o Ocidente defendia. Dessa forma, uma onda de protestos massivos foi formada nos Estados Unidos, com uma rejeição surpreendente da maioria do público do país às políticas do mandatário, enquanto que no Canadá uma forma de protesto e conscientização silenciosos tomou conta do país, boicotando produtos estadunidenses e mudando o nome de produtos tradicionais como o conhecido café americano e passando a ser chamado de café canadense. Além de retaliar na mesma medida, o ex-primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, na época de seu governo, anunciou a taxação aos produtos dos Estados Unidos dos mesmos valores de 25% que Trump estava taxando os produtos canadenses de importação. Junto a isso, uma das medidas mais duras encontradas pelos canadenses de retaliar as medidas econômicas de Trump e conter as ameaças à soberania do Canadá seria cortar o fornecimento de energia, gás natural e petróleo aos estados do meio oeste dos Estados Unidos, a mesma região com um número elevado de eleitores que votaram em Trump e que ele prometeu como presidente restabelecer seus empregos perdidos no cinturão da ferrugem. Se efetivamente a guerra comercial chegar a esse patamar elevado de tensão e o Canadá realmente bloquear a passagem de energia, gás natural e petróleo aos estados do meio oeste estadunidense, a energia farta e barata que as indústrias estadunidenses precisam acaba ou fica em condições críticas, encarecendo ainda mais os custos de investimentos e afastando ainda mais os empresários e investidores de reviver a indústria automobilística ou siderúrgica estadunidense, frustrando os planos de Trump de reerguer a indústria nacional e gerar empregos. Ao mesmo tempo, o meio oeste é a região do país que abriga vastas terras férteis, sendo responsável por uma grande parte da produção total agrícola exportado, principalmente para a China, dependendo dos fertilizantes canadenses para sua produção agrícola, com 80% do potássio vindo do Canadá, por exemplo. Sem o auxílio canadense, os produtores do meio oeste dos Estados Unidos dependerão de outros mercados mais distantes, como Marrocos, o Egito ou a própria Rússia embargada, com maiores custos de transporte, encarecendo os custos de produção agrícola e um mercado cada vez mais competitivo, em que a produção agrícola brasileira e argentina produz cada vez mais e com menores períodos entre safras, diminuindo a margem de lucro dos produtores do meio oeste. Outro caminho que o Canadá poderia seguir seria pedagiar as estradas que levam ao Alasca como uma forma de protesto e retaliação contra as medidas autoritárias de Trump contra o Canadá. Esta medida seria uma clara violação do Tratado de Fronteiras entre o Canadá e os Estados Unidos, que prevê um impedimento explícito de pedágio ou outra forma de controle e limitação do fluxo de pessoas por essa rodovia. Mas o Canadá e as empresas pedageiras, interessadas na concessão desse serviço lucrativo, certamente encontrariam uma brecha legal no tratado para concretizar esse plano. Outra medida ainda mais dura que impactaria as relações já tensas entre o Canadá e os Estados Unidos seria bloquear os caminhos que interligam o Alasca ao restante dos Estados Unidos, fechando a rodovia de acesso terrestre que liga o Alasca ao resto dos Estados Unidos por meio do Canadá, restringindo e impedindo a navegação marítima e aérea que liga os estados continentais dos Estados Unidos ao Alasca e assim isolando o Alasca de vez. Nesse caso, a escalada do conflito entre os dois países estaria em um nível já bem crítico e bastante desgastado. Além disso, se isso tudo já não fosse o bastante, o Canadá já adotou medidas de boicote também a produtos militares estadunidenses. Os caças da Força Aérea Real Canadense, encomendados inicialmente para serem fabricados pela companhia aérea estadunidense Airbus, foram cancelados, devido à crescente guerra comercial iniciada por Donald Trump.
Agora, os canadenses estudam produzir séries de novos caças e outras aeronaves vindos da França, Suécia e do Brasil. Além disso, o comércio canadense sempre tendo como parceiro estratégico os Estados Unidos nas últimas décadas. Diante do forte crescimento comercial, vê a projeção da China como uma potência emergente no cenário global que pode ameaçar a posição confortável como o parceiro econômico mais confiável do Canadá. Até a cooperação intensa nas relações de defesa e inteligência, que sempre foram exemplares para o mundo, começa a ruir e se degradar, com ambos lados afirmando não haver mais clima para a cooperação. Enfim, a parceria estratégica de longa data entre Canadá e Estados Unidos, que parecia tão sólida, agora começa a desmoronar, revelando suas falhas e pontos fracos. O futuro é nebuloso, mas já é cada vez mais certo que as relações entre esses dois países cheguem a um ponto de não retorno, onde o nível de cooperação e autodiplomacia de ambos lados desapareça, e o clima de 1812 de desconfiança mútua retorne, vendo seu vizinho como um inimigo hostil e não mais como um parceiro econômico e diplomático confiável e seguro. Se você gostou do vídeo de hoje, considere nos apoiar, curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. Isso é importante, pois nos fortalece para produzirmos mais vídeos de qualidade como este. Muito obrigado pela sua importante audiência e até a próxima.